que a gente tem podido identificar, o que os dados apontam, né, é para o adoecimento da classe trabalhadora, né? Isso independente de segmento, existe um grau de sofrimento e de adoecimento que é significativo. Por exemplo, a OIT publicou num relatório de 2020, os dados são de 2016, 2 milhões de trabalhadores morreram no mundo no ano de 2016, né, em virtude do adoecimento pelo trabalho, né? Então, no ano de 2016, isso deu cerca de uma morte a cada 15 segundos. Em 81% dos casos, a principal causa foi o adoecimento do trabalho, o adoecimento pelo trabalho. E o risco número 1 foi a sobrecarga de trabalho, o principal risco. Então, isso aponta para a gente que o adoecimento pelo trabalho é um problema histórico, é um problema social, é um problema político. E não, como muitas vezes é retratado, um problema individual, um problema particularizado das pessoas. Então a gente tem uma lógica que tem adoecido a classe trabalhadora, porque é uma lógica de exploração, de dominação e de exclusão. A gente percebe, escutando os trabalhadores, né, que o adoecimento ele se articula também muito com a falta de autonomia do trabalhador para o trabalhador participar das decisões do seu próprio trabalho. Então o trabalhador ele vive nessa lógica que é sobretudo produtivista, né, e exploradora, ele vive silenciado. Então, esse mal-estar que os dados apontam do adoecimento, ele não pode comparecer. O trabalhador tem que estar sempre bem, sempre perfeito. Então, o que eu tenho discutido com as associações de classe, com os sindicatos, é, sobretudo, abrir espaços de fala para que esse mal-estar possa comparecer, para que os trabalhadores possam dizer desse adoecimento e desse sofrimento, para que a partir daí, junto com os trabalhadores, a gente possa construir as saídas, né? A ideia é essa, espaços de fala para que o adoecimento e o sofrimento, o mal-estar possa comparecer e juntos a gente constrói um plano de trabalho. Bom, aí a gente precisa ter cuidado, porque se a gente está falando de uma lógica que é a lógica dominante, de um discurso hegemônico, né, o que a gente vai fazer os psicanalistas falam muito essa expressão e eu gosto, acho muito apropriada, é fazer furos nesse discurso. Tá? Então, ele é um discurso que tem raízes muito profundas do ponto de vista histórico, cultural. Então, a gente precisa, o trabalho de desconstrução, ele é feito diariamente, cotidianamente, nem na onipotência e nem na impotência, mas na potência da fala, né? Então é preciso que a gente caminhe juntos, de mãos dadas, para, não diria superar, mas para fazer furos nesse discurso que captura muito da subjetividade dos trabalhadores pela via do narcisismo. Então esse discurso ele é predominante porque ele captura a subjetividade por essa via. Então o trabalho é contínuo, é permanente, mas também por ser um trabalho de desconstrução, ele é gradual, ele é gradativo. Foi muito curioso porque ficou claro o quanto as pessoas estão carentes desse espaço de fala e de serem ouvidas, né? Então ficou para mim muito claro e de repente, sem que nenhuma orientação tivesse sido dada, as pessoas começaram a se apresentar e a falar das situações de assédio que elas viveram, né? Então para mim ficou forte a importância, né, da gente abrir esses espaços para que eles se deem de forma mais organizada, de forma mais sistemática, de maneira que esse mal-estar que incomoda, que está aí, que está posto, essa violência, ele possa comparecer no discurso e a gente possa encontrar formas de enfrentamento.